Como é que é? Fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo. Fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo. Fode. Porra, rapaziada, vambora. Bora. Ainda não tô 100%, né, consciente, tá ligado? O legal é que quem não me conhece, né, cara, tipo assim, quem não é inscrito aqui no canal não vai se inscrever, né, cara? O cara vai achar que com esse cabelo, com essa camisa toda larga, e eu começando o vídeo com dancinha do TikTok e com essa risada maquiavélica, o cara vai achar que eu sou um louco, né? E ele vai estar completamente certo. Bom, gente, não tem uma necessidade de análise tática. Tem. Eu acho que acho que esse foi o jogo, assim, cara. O Botafogo nessa Série B. Acho que esse resultado que tivemos nesse Botafogo e Vasco, ou melhor, Vasco e Botafogo, que o jogo foi em São Januário, ele é um roteiro de filme muito bem produzido e tá tudo sendo documentado, né? Pelo documentário do Botafogo, do resgate, né? O Botafogo da Série B de volta para a Série A. Inclusive, o que vai ter de história maneira, né, nesse documentário é brincadeira. Eu acho que a gente não esperava, né, um resultado desse. Eu acho que com o que aconteceu no Vasco e Guarani, e com o Botafogo se consolidando, né, a gente esperava que o Botafogo conseguisse vencer a partida, porque o Vasco ia entrar desanimado, certo? Eu não vi assim, eu não falava isso porque eu não queria passar um ar de soberba, de superioridade. Eu nunca gosto disso. Inclusive, a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Mas eu particularmente acho que eu acho que eu esperava que o Botafogo conseguisse vencer a partida. Mas eu não esperava que fosse da maneira que foi, tá? Com o Vasco perdendo jogador expulso, 3-0 no primeiro tempo, um passeio, o Botafogo perdendo gol atrás de gol, 4-0 no segundo tempo. Assim, o Botafogo executou, assim, com todo respeito à instituição Vasco da Gama. Eu gosto muito de respeitar, né, cara, as instituições. Não é porque eu tô nesse momento acima que eu vou pisar na cara do outro. Na zoeira a gente faz, né, cara, mas a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade para não desrespeitar instituições. Honestamente, cara, é uma situação que eu tô surpreso que realmente o Botafogo treinou em São Januário. Essa foi a verdade, né? Combinações, jogadas, aproximação, né, ultrapassagem. O Botafogo executou um treino, né, como se fosse uma equipe, porra, amadora, jogando um treino de time com colete contra time sem colete depois de um treinamento do Botafogo. Foi o que pareceu, né? E eu acho que isso escancara algumas situações de nível dos dois clubes nessa Série B. Eu não estou falando da instituição, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não quero desrespeitar ninguém aqui. Mas eu não vou nem falar de nível técnico, cara. Eu vou falar de nível físico, eu vou falar de nível tático, eu vou falar de nível de performance, eu vou falar de nível coletivo e mental. Né, comparando as duas equipes e o planejamento de Botafogo de Futebol e Regatas e Clube de Regatas Vasco da Gama nesta Série B, tá? Isso não vem de hoje, isso já vem de algumas rodadas, algumas semanas, alguns meses, certo? E hoje, né, o caminho, né, cruzou Botafogo e Vasco no momento ideal para que isso se tornasse ainda mais escancarado. Deixa eu dar um gole no café aqui. Falando brevemente dos gols, tá, gente? Acho que não tem tanta necessidade da gente falar. Eu acho que o Botafogo ele foi muito bem, porque o Botafogo ele conseguiu atrair o Vasco de uma forma muito atabalhoada pro ataque, né? E uma coisa que não deve ser esquecida, tá? Eu falei aqui no meu vídeo, se vocês pegaram o meu vídeo pré-jogo, um dos jogos aí que eu falei da partida, do jogo antes dele acontecer, eu falei que eu achava que se o Botafogo conseguisse amarrar o Vasco no início da partida, o Botafogo tinha grande chance de ganhar o jogo, pegando o Vasco muito desguarnecido no contragolpe. E isso passaria pelo fato do Vasco não fazer um gol no início do jogo, que eu achava que o Vasco ia tentar fazer isso. E tentou, e conseguiu chegar bem, né? Por exemplo, a gente teve duas chegadas ali, três na verdade,
com defesas importantíssimas do Diego Loureiro. Tá? Eu sou um cara que sou muito crítico com o Diego, eu acho que todos somos, justamente porque ele teve partidas em que ele falhou de maneira que ele não poderia ter falhado, contra o CSA, por exemplo, contra o Avaí, né? E goleiro de time grande tem que sofrer críticas sim quando falha, mas não custa nada de te elogiar quando deve também. Já tem 4 jogos seguidos que o Diego Loureiro ele tá muito bem no gol do Botafogo, conseguiu segurar a onda, e ontem fez 3 defesas importantíssimas no início do jogo, e logo em seguida o Botafogo foi lá e marcou o primeiro gol com o Marco Antônio, e dali a porteira abriu, certo? Oyama jogando muito, Pedro Castro jogando um absurdo, Marco Antônio assim, num nível de performance que que vai além daquilo que a gente via no início do ano, no primeiro semestre. Jogava 2 jogos bons, 3 ruins, 1 bom, 2 ruins. Não, agora ele mantém uma constância com alguns aperfeiçoamentos táticos que ele conseguiu obter, principalmente com o Anderson Moreira. Diego Gonçalves, né, tenho que dar o braço a torcer, né, um cara que me faz raiva pelo estilo dele, um pouco talvez individualista em determinados momentos, mas é um cara que, porra, para essa subida do Botafogo ele foi absolutamente fundamental, não tenho o que falar, certo? Eu sou um cara que eu não tenho orgulho de admitir, né, quando eu pego uma pinimba desnecessária com algum jogador, e foi o meu caso com o Diego Gonçalves, embora eu ainda tenha algumas ressalvas com alguns lances, cara, mas honestamente, cara, sem Diego Gonçalves talvez o Botafogo não subisse com o nível que se joga e com a confiança que ele tem. Ele é um cara muito convicto do que ele tá fazendo, certo? Isso é muito importante. Rafael Navarro, né? E aí teve provocação, os jogadores do Vasco ficaram putos, né? E tem que ficar mesmo, né? Porque a gente vai jogar, ganhou e vai provocar, cara. Sabe por que a gente vai provocar? E outro adendo, né, cara? Achei muito legal o Oyama ganhar o craque do jogo, né? Apesar de não ter marcado gols, cara, jogou demais, certo? Jogou demais. Carlinhos também jogou muito bem. Varley jogou muito bem. Então, cara, foi uma partida espetacular do Botafogo. Essa é a grande verdade. E eu vou parafrasear meu amigo Pedro Depp, do setor visitante. Todo time, toda a comissão técnica tinha que ter um historiador, né, cara? Alguém tinha que ter gritado pros jogadores, vou falar no vestiário no intervalo, ó, meu irmão, mete mais 3 pra devolver aquele 6-0. Mas, cara, a verdade é a seguinte, cara. Por que rolou provocação? Navarro fazendo Edmundo, né? Os jogadores do Vasco putos, o Léo Matos expulso, né? A torcida do Botafogo levando camisa, né, cara? Fizeram camisas, certo? Né? O Botafogo, né, com aquele tweet, né, de um vascaíno que viralizou pra caramba, viralizou inclusive muito por culpa minha, porque eu fui um dos primeiros a disseminar essa porra naquela época. O Vasco nunca pode ficar atrás desse time limitadíssimo do Botafogo. É um crime quase. Isso não é atribuído a ele, sabe? Com todo respeito aos meus amigos vascaínos, permitam-me ser um pouco clubista, né? Até porque eu não gosto de ser clubista aqui nas minhas análises, nos meus vídeos de análise, mas hoje eu vou me permitir. O Botafogo tá me fazendo permitir. Cara, eu acho que esse jogo, né, e tudo que aconteceu, cara, assim, o Botafogo tá com muita coisa entalada na garganta, principalmente por conta dessa Série B, da forma com a qual desacreditaram, desmereceram e espinafraram o Botafogo desde o início do campeonato e até no momento da sua arrancada, certo? No primeiro turno, eu me lembro que a gente se aproximava ali de um jogo com a imprensa dizendo que Vasco e Cruzeiro iam subir, o Botafogo ia brigar para não cair, isso a gente nem ligava, né? Porque realmente podia acontecer com chamusca, né? Do jeito que o time estava, e o próprio Botafoguense estava muito desestimulado com o que aconteceu no primeiro turno, certo? No primeiro semestre, com o Campeonato Carioca, eliminação na Copa do Brasil pro ABC, e aí, cara, tudo começa, esse grito entalado no torcedor botafoguense começa quando rola uma soberba de que a gente não espera, certo? Eu espero isso de outras torcidas, pô, não da do Vasco, do jeito que eu vi, tá ligado? Conheço muito vascaíno, eu tenho, porra, assim, acho que dos torcedores rivais, vamos colocar assim, a torcida que eu tenho mais amigos, né? Embora eu tenha muito amigo tricolor também. E aí, cara, o que eu penso é o seguinte, né?
Botafogo, no momento, eu me lembro que eu tava fazendo, vou desabafar aqui, cara. Eu me lembro que eu tava fazendo lives, cara, na minha, né? O Botafoguense, isso resume muito a Série B em todos os aspectos, cara. O Botafoguense como comissão técnica, como até o CEO, o elenco, os torcedores do Botafogo, quem cobre o clube, todo mundo no sapato, irmão, fazendo o seu. Eu fiz lá a minha live pré-jogo na maior humildade, Botafogo e Vasco, live pré-jogo, conversando, falando, pô, o Botafogo é um jogo difícil, o Vasco da Gama, né, com Lisca agora tá não sei o quê, ganhou do Guarani e tal. E aí eu vi vários canais do Vasco, né, cara, alguns até do tamanho do meu canal aqui, entrando na minha live com uma soberba, né, eu não me lembro nem os nomes, né. Pô, pelo amor de Deus, com esse time de vocês aí, vocês não vão subir não, né, esse time de vocês é muito ruim, amanhã o Vasco acredito que ganhe com extrema facilidade. Aí eu resenhando, né? Eu falo, pô, vocês estão tão confiantes assim, por quê? Né, cara, tipo, tem alguma coisa? O Vasco tá com um time tão absurdo assim, o Lisca tá fazendo um trabalho tão absurdo. Não, mas o time de vocês é muito ruim, né? O Vasco tá com... O Vasco agora engrena pra subir tranquilamente. Eu vi ali os torcedores, não, porque o time de vocês, né? Só o Léo Jabá é melhor do que o time do Botafogo. Eu falo, caramba, porra. Beleza, então vou ficar quieto. Na minha opinião, os dois times são do mesmo nível, né? O Botafogo ganhou do Vasco por 2-0. E foi uma choradeira, assim. Tem exceções, sabe? Você tem raras exceções de torcedores do Vasco que reconhecem tudo que aconteceu e analisam a parada de maneira justa e real. Mas, cara, foi uma choradeira quando o Botafogo ganhou de 2-0. Né? Tinha youtuber do Vasco, assim, em prantos. Caralho, como é que perde pra esse time do Botafogo horroroso? Gente... E eu não vou ser oportunista, que o Botafogo ganhou de 4-0 ontem. Na minha opinião, cara, se você pegar no papel, comparar jogador a jogador, são dois times ali no mesmo nível. Você vai ter uma posição ali que o Vasco vai ser melhor, você vai ter uma posição ali que o Botafogo vai ter melhores jogadores, você vai ter um cara ali do Vasco que vai ser um pouco melhor para fazer alguma diferença na defesa, outro no ataque. É o mesmo nível. A questão é o trabalho, é o que você faz, é o foco do time, é você engrenar, encaixar, é o planejamento. E foi o que aconteceu com o Botafogo. Né? Nesse campeonato, embora a imprensa tenha vendido até 2 semanas atrás que o Vasco tinha o melhor time da Série B, só um time do Rio de Janeiro jogou futebol nessa Série B. Ponto. Né? Gente, não condiz com a história do Vasco da Gama estar em nono numa Série B. Mas parece que pro torcedor do Vasco isso estava ok. Né? Parece que pro torcedor do Vasco da Gama isso estava lindo. Né? Nenê, oba-oba, Vasco sobe... Estava lindo, né? O torcedor do Vasco estava realmente satisfeito com o desempenho da equipe em 8º lugar na Série B. Enquanto o Botafoguense em 4º, 3º, segundo de novo. Ó, pé no chão, foco. Vamos ganhar esse, vamos empatar aquele. E o Vasco, não, o Vasco embalado, é doido, vamos ganhar tudo. Diniz, Léo Jabá. Porra, cara, com todo respeito, essa vitória foi muito importante, né, cara, pro Botafogo, pro Botafoguense extravasar, tirar onda, tem que tirar onda, né, com toda essa, com essa alucinação dos vascaínos, né, de realmente acharem que, até 2 semanas atrás, o vascaíno estava achando que ia subir com toda a convicção do mundo em 8º, né, não acendia uma luz na cabeça deles de, opa, caramba, cara, está em 8º ainda, vamos baixar nossa bola, vamos trabalhar, quando a gente entrar no G4 a gente fala alguma coisa, certo? Eu diria que essa vitória ela foi tão boa pro torcedor do Botafogo que teve que ouvir gracinha, cara. A gente teve que ouvir merda de comentarista. Todo respeito, cara, mas eu tenho que desabafar aqui. Comentarista merda de torcedor do Vasco com uma soberba, né? O campeonato inteiro, pô, isso daí do Botafogo é fase, é sorte. Porra, sorte. Botafogo é líder do campeonato. O melhor desempenho. Agora é o time que mais ganhou, o melhor ataque, a melhor defesa, o time que mais cria chances e o time que mais desarma no campeonato. São os melhores índices ofensivos e defensivos com desempenho e resultado, com números e pontos, em primeiro lugar. Então, porra, cara, assim, essa vitória foi boa pra gente, né, olhar pra todo mundo agora de cima, e ainda falta tempo, tá? O Botafogo ainda tem que concretizar o seu acesso. O Botafogo tem que vencer a Ponte Preta, eu estarei em Campinas. O Botafogo tem que vencer o Operário na segunda-feira que vem. Ainda não é campeão, o Coritiba tem que ser respeitado, tá?
Esse foi o meu discurso, rapaziada. Esse sou eu desde o início. E vou continuar sendo até o fim do campeonato. Tá? Humildade, pés no chão, respeito ao adversário, respeito às pessoas que trabalham no clube, respeito aos jogadores, mas faz igual o Botafogo no segundo semestre, tá? Vai atrás dos jogadores no mercado, né? Mapeia o mercado com inteligência. Pega jogadores, né, em clubes, né, que estão ali, né, clubes intermediários, né, dentro de um campeonato paulista, de um campeonato mineiro, né? Pega, olha o destaque ali, né, cara? Analisa um destaque de um jogador ali que tá com fome, né, realmente de mostrar serviço, né, cara? Aquele cara que ele tá realmente querendo um espaço na vitrine, que tu sabe que aquele cara tem qualidade, mas ele precisa de uma oportunidade. E a Série B é uma baita vitrine, uma baita porta para ele, né? Pega esse destaque de um cara aqui que tá jogando no Madureira, um cara que tá jogando na Portuguesa, como a gente fez com o Chay, né? Vai atrás de um Mirassol, vai atrás ali de um Ituano, né, cara? O Ituano vai jogar a Série B, inclusive, né? Vai atrás de um cara que tá jogando ali o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paranaense, né, cara? Vê jogadores de destaque, né, que você sente que eles têm potencial, só que precisam de uma oportunidade, mas para mostrar o valor do clube e da carreira deles. Faz isso. Não contrata Marquinhos Gabriel, né? Não contrata Zeca e fazendo meia culpa. Eu queria o Zeca no Botafogo no início do ano, tá? Eu não vou ser aqui mentiroso e achar que eu sei de tudo. Tava errado, tá? Até porque eu acho o Zeca bom jogador, mas a questão dele é mais extracampo. Vai atrás desses jogadores que vão querer honrar a instituição Vasco da Gama, assim como os jogadores que o Botafogo buscou estão honrando a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Correto? Jogando futebol com fome, com brio, com vontade, certo? Querendo colocar o clube onde ele merece, né? O Botafogo ele não merece estar na primeira colocação da Série B. O Botafogo era para estar na Série A. O Vasco muito menos merece estar na 9ª posição da Série B. O Vasco merece estar na Série A. O Vasco é um clube grande pra caralho, né? O Vasco que eu conheço, porra, é de Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Felipe, Maestro, né? Não é Vasco de Léo Jabá que vocês endeusaram. Todo respeito, rapaziada, né? Não é Vasco de Hernan, como é que é? Marquinhos Gabriel, Morato, vocês me desculpem, né? Isso daí não é o Vasco da Gama, que vocês tanto endeusaram, isso não é o Vasco, correto? Né? O Vasco, nesse momento, ele não vai conseguir ser o Vasco de Romário e Edmundo, evidentemente não, assim como o Botafogo não pode ser o Botafogo de Túlio Maravilha, Garrincha, etc. Mas o Vasco ele pode ser muito bem, né, montado por atletas que saibam o peso da camisa que foi vestida por Romário, Juninho e companhia. E coloquem o Vasco da Gama de novo na primeira divisão, porque são caras que precisam se mostrar para o mercado. E vão agradecer todos os dias jogando bola, metendo gol, dando assistência, dando carrinho, dando desarme, né, fazendo dessa forma com que o Vasco volte para a primeira divisão. Não é o Marquinhos Gabriel, que ano que vem vai estar no Avaí porque tem mercado. Não é um Morato, que ano que vem vai estar no América Mineiro porque tem mercado. Um Hernando, que ano que vem está no Ceará porque tem mercado. Certo? Tem que ser um Oyama, que se não jogasse no Botafogo, voltava lá para a Série C no Mirassol. Tem que ser um Diego Gonçalves, né? Que tem um passe vinculado ao empresário, não tem um clube, porque o cara quer mostrar o serviço, cara. O cara tá com fome de jogar. Tem que ser um Chay, que aos 30 anos, né, teve que dar a volta por cima em tudo que desacreditaram dele na carreira, né, teve que ir para outra modalidade de futebol, né, jogou na Portuguesa, jogou na Tailândia, né, para mostrar o seu valor, correto? Então, Vasco da Gama, ano que vem, em 2022, na Série B, seja um pouco do que o Botafogo foi na Série B esse ano, e por isso vai subir, certo? Humildade, pés no chão, sabedoria, jogadores com gana de mostrar a representatividade que vocês têm, e não a soberba de achar que Léo Jabá, Nenê, porque voltou, Diniz, Vasco, melhor futebol da Série B, oba-oba, iam fazer vocês subirem, certo? Um abraço, o Bota vai subir.